Amém, queridos? E o tema desta palavra é o vaso nas mãos do oleiro. O vaso nas mãos do oleiro. E eu quero estar usando um texto aqui base, Jeremias 18. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Você que trouxe sua Bíblia pode abrir, né? Você que não trouxe, nós vamos estar passando aqui no projetor, tá? Diz assim o texto: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e eu vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel. A comunidade de Israel hoje é a igreja do Senhor. Ó igreja, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel, ou ó igreja. Amados, nós estamos diante de uma lição muito profunda de vida. Deus, ele pega um barro, faz um vaso, e nele ele faz gerar vida. Temos aqui também um texto que fala muito de propósito. Porque o oleiro, que é Deus, nós vamos falar um pouquinho mais, ele faz cada vaso com um propósito. Eu já quero falar para você, queridos, Deus, ele não te fez sem propósito. Deus não te criou sem propósito. Deus, ele tem um propósito na tua vida. E sabe, Deus, ele não fez nós em série, tudo feito igual. Não, Deus, ele fez cada um de nós e com propósito. Vimos aqui também uma lição de conserto. Deus, a cada momento, nós quebrando, nós saímos da mão dele e ele ali nos consertando a cada momento. O oleiro nunca vai desistir do vaso, só se o vaso sair das mãos dele. Mas uma lição de conserto e uma lição também de soberania de Deus. Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas. Então o que Deus, ele quer que nós entendemos hoje, que nós somos o barro, e ele é o oleiro. Isaías 64:8 diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós somos obras da mão de Deus, somos o barro na mão dele. Sabe, às vezes a gente vê o ser humano com tanta arrogância, né? O ser humano com tanta prepotência, o ser humano querendo humilhar o outro. Somos barros, a palavra diz que somos barros. O importante aqui é o oleiro. Somos apenas barro na mão do oleiro. Quando você vai ver uma obra de arte, ninguém para lá e fala assim: nossa, de onde que veio esse barro? Ninguém fala: como esse barro? Quem tirou esse barro? Não, o importante ali foi quem fez, foi o autor da obra, não em si o barro. Então o barro representa aqui o ser humano, que é imperfeito, o ser humano que é frágil, o ser humano que quebra, mas o oleiro não desiste. O oleiro não desiste, e ele pode fazer ou refazer o vaso da maneira que ele achar melhor. Não é do nosso jeito. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo do meu jeito. E nós esquecemos que nós somos barro. O ser humano imperfeito, cheio de falhas. Romanos 9, versículo 20 e 21 diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro
um vaso para fins nobres e osso para uso de desonra? Então quem somos nós, às vezes, querido, para chegar diante de Deus e questionar a Deus pela sua obra? E sabe, a maioria das vezes que nós questionamos a Deus, nós achamos que é Deus, e na maioria das vezes que nós passamos por problemas, por dificuldade, não foi o Criador do vaso, mas foi nós que escolheu o nosso destino, a nossa rota, a nossa caminhada. Agora o oleiro, ele é Deus. O oleiro, ele é soberano. O oleiro, ele tem um propósito de criar um vaso. Agora o oleiro também, querido, ele nos molda com perfeição. E quando ele está fazendo algo ali, ele já está vendo o final. Quando Deus ele começa a fazer um vaso, uma pessoa, a fazer as nossas vidas, ele é o único que já está fazendo, mas ele está vendo o final. Na mente dele, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem o domínio, ele tem o poder. Sabe, é quando você vai fazer um desenho, é quando você vai fazer algo, e você já imagina aquilo que vai ser. As pessoas olham e falam, o que você está fazendo? É alguém que começa a rabiscar e de repente sai um desenho lindo. Assim é o oleiro, assim é o nosso Deus. Ele já começa com perfeição e ele é o único que conhece o final. Agora eu quero voltar aqui para o texto. Jeremias 18, o versículo 1 até o versículo 3. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Olha que Deus disse: vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Olha que interessante, irmãos. Deus fala: ô Jeremias, vai lá na casa do oleiro que eu quero falar contigo. Mas quando ele chega lá, Deus não fala nada. Mas Deus, ele começa a mostrar. Fui à casa do oleiro, versículo 3, e eu vi trabalhando com a roda. Escute isso, queridos. Às vezes nós queremos ouvir algo de Deus, nós queremos, Senhor, se for meu chamado, o Senhor manda alguém falar para mim. Deus, se for esse o caminho, o Senhor fala, manda alguém falar comigo. De alguma maneira nós queremos ouvir alguma voz, nós queremos ouvir de alguém. Mas o que Deus às vezes quer conosco como vaso, é que nós olhamos para dentro de nós, para a obra, e enxerga o oleiro trabalhando. Jeremias foi levado para ouvir uma palavra, mas Deus faz algo ainda maior. Ele coloca um oleiro trabalhando no vaso e fala: Jeremias, preste atenção. Então, amados, nós ficamos com os nossos olhos externos, buscando alguma direção externa, e às vezes Deus quer que nós olhamos como vaso e veja Deus trabalhando em nós. Quem sou eu para estar aqui? Eu preciso olhar para dizer: Deus, eu vejo o Senhor trabalhando. Eu tenho que me ver naquela roda ali do oleiro e vendo Deus trabalhando. Quem nós éramos? Como não merecíamos estar aqui? Então Deus quer que nós enxergamos que Ele não desistiu de você. Deus quer que às vezes Jeremias falava: olha, eu sou pequeno, minha família é menor, não, eu não posso ser profeta. E Deus: olha aqui, Jeremias, não é você, sou eu estou trabalhando na tua vida. E assim é Deus, queridos. Talvez você fale: nossa, Deus não está fazendo nada. Para, começa a olhar para você e ver que o oleiro, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, ele está fazendo algo na tua vida. Só de você estar aqui, ouvindo esta palavra, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. No versículo 4, Jeremias 18:4 diz: mas o vaso de barro que ele estava formando, até aqui, esse versículo 4 é um versículo muito profundo, eu quero ir de pouquinho em pouquinho. Mas o vaso de barro que ele estava formando, preste muita atenção, irmãos, aqui não era vaso, era barro. Ele estava formando. Então nós precisamos entender o processo de Deus. Barro não é vaso, ele é barro.
E muitas pessoas não entendem esse processo de Deus. Ele quer ser vaso. Ele quer fazer algo que ainda ele não está preparado. Estava formando, era apenas barro. Então a pessoa fala, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Pera, você é barro, você está num processo, ainda Deus está te formando. Eu quero conquistar tudo, eu quero conquistar o mundo. Calma, você é barro. Nós precisamos entender o processo, queridos. Barro não é vaso. Deus só vai usar o vaso, não o barro. Mas Ele está formando ainda. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos decepcionar, nós vamos quebrar a cara. Então nós precisamos entender que o oleiro ainda ele está com o barro na mão, nós ainda estamos cru. Isso aqui não depende de tempo, depende de nós, depende do barro. Se o barro for maleável, deixar o oleiro trabalhar, ele vai ser mais rápido. Mas tem barro que é muito impuro, tem barro que é duro, tem barro quando o oleiro começa a trabalhar, ele quebra. Então, algo que nós precisamos aprender: barro não é vaso. E se você ainda é o barro que está na mão do oleiro, espera. Deus, Ele está trabalhando. E quando você se tornar um vaso, Ele vai te usar. Você vai cumprir o propósito que o vaso foi feito. E Ele continua dizendo aqui, no próprio versículo 4, mas o vaso de barro que Ele estava formando se estragou-se em sua mão. Até aqui também, queridos. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Um vaso, como nós, seres humanos, é normal quebrar. Nós, como ser humano, às vezes nós falhamos mesmo, às vezes nós endurecemos, às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Mas uma coisa interessante é que nós precisamos quebrar nas mãos do oleiro. Porque muitas pessoas, queridos, que ele se acha que é vaso, quando começou a criar forma, ele cresce e ele fala, por que Deus? Por que o Senhor permite isso? Por que eu estou passando por aquilo? E ele sai da mão do oleiro. Então quebrar na mão do oleiro tem jeito. Nós somos assim. Quantas vezes nós quebramos na mão do oleiro e ele, peraí, você está aqui, deixa eu consertar. E quando eu saio da mão do oleiro, queridos, eu viro um vaso inacabado, imperfeito. E eu nunca vou conseguir cumprir o propósito que aquele vaso tinha, porque eu não fui terminado. Então quebrar na mão do oleiro, na mão de Deus, irmãos, todos nós vamos ser quebrados. Somos falhos mesmo, somos seres humanos, somos feitos de barro. Agora o oleiro ele nos transforma de novo. O que nós não podemos fazer é sair da mão do oleiro. Porque você nunca vai cumprir o teu propósito se você sair da mão do oleiro. Porque você não foi formado por completo. E o texto, ele continua dizendo, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez. Aqui está o sentido de tudo. Não é o barro que escolhe o oleiro. É o oleiro que escolhe o barro. Foi Deus que te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. Deus, Ele nos escolheu. Ele foi lá e pegou o barro e falou, esse vai ser o João, esse vai ser a Maria, esse vai ser o Pedro. E Ele o refez. Você entende isso, irmãos? Ele nunca vai deixar. Ele nunca vai desistir. Tem um texto de Jeremias 1, versículo 5, que diz, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de formar no ventre, eu fui lá e peguei o barro. Eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Eu escolhi, eu designei para ser pastor. Eu escolhi e designei para ser um grande empresário, financiar o reino. Eu escolhi para você, designei para ser um ministro de louvor. Eu escolhi e designei para ser um diácono, para ser um profeta, para ser um evangelista. Ele te escolheu. Por isso que Ele refez o vaso. Às vezes nós, como igreja, amados, que é a olaria de Deus hoje, o vaso quebrou, descarta, vem outro.
Ah, o vaso está dando problema. Tira esse vaso. Vem outro vaso. Mas Deus não faz isso. Deus, Ele refez esse vaso. Ele precisava refazer. Ele refazia de novo. Porque não foi o vaso, não foi o barro que escolheu o oleiro, foi o oleiro que escolheu o vaso. É precioso. A matéria-prima é ruim, é barro. Mas Ele transforma algo ruim em algo valioso. E sabe, irmãos, o vaso, ele tem um valor verdadeiro para aquele que fez. Eu não entendo muito de artes assim, sabe? Mas às vezes eu vejo umas artes valiosas assim que eu falo, esse cara pegou a tinta assim, jogou assim, fez assim, tal. Vale milhões, como pode, né? Mas é a obra dele, foi ele que fez. E é valoroso. Porque o pintor, ele é alguém que muito talentoso, o pintor ele é alguém muito conhecido. Então a obra, ele tem muito valor para aquele que fez. Às vezes ninguém dá valor para você, meu querido. Talvez na tua família ninguém dá valor, talvez seu esposo, sua esposa, ninguém dá valor para você. Talvez a igreja, talvez eu como pastor não dou valor nenhum para você. Mas aquele que fez o vaso, ele sabe o valor que você tem. Aquele que construiu o vaso, ele sabe o valor. Não importa a matéria. Não importa se o vaso é ruim, o barro é ruim. Não importa se o vaso é cheio de impureza. Mas aquele que fez, ele sabe o valor que é o vaso que ele fez. Então, queridos, nunca esqueça isso. O oleiro, ele te valoriza muito. Agora, algumas verdades que eu quero estar falando a respeito desse texto. O que é estar na mão do oleiro? É estar na mão daquele que enxerga aquilo que ainda não é real. Quando ele viu Davi lá atrás da malhada, alguém cuidando de ovelha, menino, Deus enxergava o rei de Israel. Quando ele via Moisés ali, um senhor gago, né, morando no deserto, ele via ali já aquele que ia salvar o povo dele da escravidão do Egito. Então estar na mão do oleiro, é estar na mão daquele que não enxerga você hoje, que não enxerga talvez você com todas essas dificuldades ou condições humanas. Não, ele te enxerga quem você é, com o propósito que você tem. Por isso que nós precisamos estar na mão do oleiro e falar, Senhor, faça-me a tua vontade. Aquilo que o Senhor me criou, eu quero viver. Não tenha medo, queridos, de se lançar nas mãos do oleiro. Não tenha medo. Não tenha medo. Outra coisa importante que eu quero falar com vocês a respeito desse texto. O vaso é para ele. O vaso é para ele. Romanos 11:36 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus não faz vaso, queridos, para o mundo. Deus não faz um vaso para o mundo. Deus não faz um vaso para o pecado. Deus não faz um vaso para que se encha de imundiça. Não. Todo vaso que ele faz é para ele. E todo vaso tem um propósito. Então você foi criado para ele. Entenda isso. Quando Deus te fez, quando Deus te construiu, quando você era ainda barro e ele começou ali, já imaginar você no final, tudo isso foi para ele, para um dia ele cumprir o propósito na tua vida. Você entende isso, irmãos? Que você não é fruto de um acaso. Ah, eu sou sim, pastor, eu fui fruto de um estupro. Não, até nisso Deus permitiu. Até nisso Deus teve um propósito. Ninguém nasce de nada, queridos. O oleiro sabe de tudo. Então, fomos criados para ele. Por isso nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. O vaso não faz o que ele quer. Na verdade, um vaso pronto, ele não fala. Ele apenas se entrega na mão do oleiro. Outra coisa muito importante. Aquilo que ele vai colocar é muito precioso. 2 Coríntios 4:7 diz: não temos este tesouro em vaso de barro, mas temos esse tesouro em vaso
de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Mas temos este tesouro em vaso de barro. Amados, preste atenção, queridos. Deus, ele faz pega um barro impuro, pessoas como eu, como você, mas ele coloca um tesouro dentro de nós. Que tesouro é esse? Tesouros espirituais. As pessoas acham que o que Deus coloca num vaso dele é dinheiro, é riqueza. Não, o que Deus quer colocar dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, aquilo que é mais precioso. Sabe quando Deus fez um vaso, meu irmão, Ele estava planejando ali, ó, esse vai ser cheio de Espírito Santo, esse vai ser cheio de unção, eu quero colocar dons na vida dele, esse vai ser usado por Deus, e isso aqui quando é um vaso de barro, eu posso orar uma pessoa ser curada, ei, mas só barro, a glória, a honra não é nunca para mim, nunca é para o vaso, por isso que Ele usa seres humanos, para que a glória seja sempre para Ele. Vaso de barro, mas habita em nós a excelência, o poder do Espírito de Deus, mas para que Ele seja glorificado, não o vaso, não o barro. Você entende? Porque todo esse processo é porque Deus quer colocar aquilo que é mais precioso, o Espírito Santo morando dentro de nós, dentro da tua vida. Pastor, você que está ouvindo, você que está aqui, você é um vaso de Deus e Deus quer te encher do Espírito Santo. Ele quer colocar tudo que é precioso no céu na tua vida. Agora, queridos, por isso nós precisamos respeitar o processo. Como eu disse no início, nós somos barro. Às vezes nós não estamos prontos ainda para o propósito. Nós precisamos respeitar o processo. E às vezes o processo é doloroso. Às vezes o processo é difícil, mas ele é necessário para a nossa edificação. Às vezes o processo é doloroso, é difícil, mas nós precisamos respeitar o processo. O vaso ele tem que ser amassado. O oleiro amassa o barro, ali ele quebra o vaso, ele bate no barro até ficar um vaso bom. Então nós precisamos começar a respeitar o processo. O oleiro, ele conhece o barro e ele sabe qual é o melhor formato para o barro. Então não queira ser o outro vaso. Tem pessoas que têm um talento para pregar, mas ele quer cantar. Respeita o processo. Deus, ele conhece o barro. Ah, meu sonho é fazer isso. Ei, pergunta para o oleiro, para que eu fui criado? Ele conhece o barro e ele sabe aonde eu vou ser melhor usado. Tem vasos que eu posso colocar no lugar, tem outros que não, que ele vai quebrar, que ele não resiste. Então por que muitos vasos quebram? Por que muitos vasos se desviam? Porque ele está no lugar que ele não foi chamado. Ele foi no lugar... Há muitos anos atrás, irmãos, eu comecei a fazer curso de tocar violão. E para sempre eu ia ser um péssimo músico. Aprendi? Aprendi. Mas eu ia ser sempre um péssimo músico. Não sou bom pregador, mas melhorzinho um pouco de música eu sou. Então a gente tem que entender, querido, o processo. Ele conhece o barro e ele sabe aonde seria o melhor vaso. Nós precisamos ter confiança no oleiro. Mesmo entendendo o que está acontecendo, nós precisamos confiar no oleiro. A nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Quando o vaso ali está sendo formado naquela roda, alguém já viu como é que se faz o vaso? Se coloca numa roda, fica girando, e o oleiro ali com as mãos vai trabalhando. O vaso tem que confiar 100% no oleiro. Meus queridos, olha, no processo nós precisamos confiar em Deus. Nós somos o vaso na mão dele. Se tem uma pessoa, queridos, que quer que nós nos damos bem na vida, que nós vivemos em paz, que nossa seja a vida abençoada, é o oleiro. Não existe outra pessoa que tenha o maior desejo que nós tenhamos uma vida com propósito, a não ser Deus. Então confia nele. Não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Confia nele.
A minha vida eu queria, se fosse assim, está indo. Confia nele. Continue nas mãos dele. Deixe ele trabalhar. Seja um vaso maleável. Deixe ele te guiar. Não endurece. Não quer seguir teus caminhos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Agora, algo muito importante, queridos. O vaso, ele precisa passar pelo fogo. Todo vaso, ele precisa ir para o fogo. Precisamos respeitar o processo. Agora, o fogo de Deus, ele não é para destruição. O fogo, ele é para nos purificar e nos fortalecer. O fogo de Deus é para nos purificar, nos fortalecer, para que nós sejamos firmes, fortes, para cumprir o propósito. Irmãos, se nós, no meio do processo, nós sairmos sem passar pelo fogo, quando vir as coisas grandes, quando vir os propósitos que Deus nos fez, nós vamos arrebentar, nós vamos quebrar. Agora no fogo, nós somos fortalecidos. Então, queridos, todos nós vamos ter que passar por esse fogo. O que é o fogo? 1 Pedro 1, versículo 7, na parte A, diz assim: na prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, embora perecível, ela é provada pelo fogo. O fogo é a prova da nossa fé. Pastor, é coisa ruim? Nem sempre. Mas são situações que Deus coloca na nossa frente para provar a nossa fé. São às vezes o mar agitado que Deus fala: ou você pisa para que eu abra o mar, ou você recua. Você entende isso, irmãos? São situações que Deus coloca: ou você luta, ou você recua. São provas na nossa fé. Às vezes quando tem acontecimentos ruins, mas Deus, Ele quer que nós tomamos atitude de fé. Amados, quanto mais eu tenho uma atitude de fé, mais o vaso é provado no fogo, e mais forte vai ficando, e cada vez mais fica mais fortalecido. Aí quais coisas grandes Deus coloca em nossa vida. Então nós precisamos ser provados pelo fogo. Querido, cada dia, com certeza Deus te coloca à prova, para que você cresça, para que você saia dessa vida, para que você mude a tua história. Agora, irmãos, nós precisamos passar pelo fogo. Não temos que ficar o tempo todo dentro do fogo. Você sabia, se o vaso ficar muito tempo no fogo, ele estoura. O vaso tem um tempo certo, e quem determina isso somos nós. Nós precisamos andar pela fé. Somos vasos que temos que ultrapassar o fogo. Andar pela fé. Sabe, eu não sei que prova Deus está colocando, mas haja sua fé. Toma posse daquilo que Deus te deu. Toma posse das promessas. Tem autoridade para vencer o pecado. Tem autoridade para vencer a opressão maligna. Sei lá o que está acontecendo na tua vida, mas às vezes está passando pelo fogo e você está sendo reprovado. Use a sua fé. Que Deus tem algo grande na tua vida. Deus tem propósito na tua vida, vaso. Mas nós precisamos passar pelo fogo. Jesus, ele estava ali 3 anos com os discípulos, moldando, quebrava, ele arrumava, os discípulos andando, e ele a cada dia ali cuidando dos discípulos. Mas um dia ele fala: volta para a olaria, porque o que eu criei vocês é muito grande, vocês precisam de fogo. Os discípulos precisariam de fogo. Entende isso, irmãos? O tempo que eles estiveram com o oleiro, que era Jesus, não era suficiente. Eles estiveram com Jesus, pessoalmente, ensinando, moldando. Pedro fazia umas coisas erradas, e Jesus consertava, mas ele falou: agora vocês têm que ir pela paularia. Em Lucas 24, versículo 49 diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, de fogo. Eles receberam a promessa.
Eles receberam o chamado. Agora, ficai em Jerusalém. Espera. Ficou com o oleiro 3 anos. Mas o que eu tenho para vocês é muito grande. Agora você tem que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, de fogo. Vocês precisam esperar. Agora, amados, como que nós podemos esperar? Você já é vaso. Você recebeu o chamado. Você recebeu a promessa. Agora tem 2 maneiras de eu esperar. Ou eu fico aquela pessoa reclamando porque ninguém me usa, é porque ninguém me dá oportunidade, é porque ninguém, ou eu espero adorando a Deus. Senhor, eu sei que eu tenho um propósito, eu já recebi o chamado, agora, Pai, eu estou esperando aqui, me reveste do teu poder, eu quero passar pelo fogo, eu quero ser cheio do teu poder. Meu querido, nós precisamos saber esperar o tempo certo de Deus usar as nossas vidas. Muitas pessoas quebram a cara aqui, o vaso está pronto, o chamado está pronto, a promessa está pronta, e a verdade foi de Deus, Deus te criou para aquilo, mas ainda você saiu de Jerusalém, você tem que esperar receber o poder, você tem que esperar que você recebeu o fogo, porque o que Deus tem para a tua vida é muito grande, Deus precisa te revestir deste poder, dessa autoridade, deste fogo. Então aprenda a esperar no Senhor o tempo dele te usar. Aprenda, queridos. Em Atos capítulo 2, versículo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, estavam todos esperando num só lugar. Ele estava esperando num só lugar, é o tempo de espera, ele estava reunido, esperando aquilo que Jesus falou: fique em Jerusalém, até que do alto venha o fogo para vocês revestir de poder. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa nos qual estava sentado. E viram que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Chegou a hora do vaso. E eles esperaram. Eles passaram pelo fogo, e eles foram revestidos de poder, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles foram cheios de fogo. Agora, ei vaso, agora eu te envio para Jerusalém, até Samaria, até os confins da terra, porque agora você está pronto para ser usado. Agora você é um vaso que passou pelo fogo, agora você é um vaso revestido de poder, de autoridade, agora você é um vaso cheio do Espírito Santo, agora você pode cumprir o teu propósito. Agora escuta isso, meu irmão, nós só vamos receber, aqui fala de repente, mas de repente para quem estava esperando. De repente essa igreja encheu, de repente para quem olha, mas já estava esperando. Você entende isso? Então, amados, nessa noite, a mensagem de Deus é que nós somos o barro na mão do oleiro, e Ele tem um propósito na tua vida. Ele te criou com um propósito, sabe? E Ele quer, nessa noite, começar a te revelar qual o propósito. Ele quer começar a te usar. Ele quer cumprir o querer dEle. Se entrega na mão do oleiro. Se entrega, assim como um barro ali, quando você tiver oportunidade na sua casa, coloca lá um vídeo, como que é um barro na mão do oleiro, coloca ali. E você tem que ser aquilo, nas mãos de Deus. Ele sobe, ele desce, ele entorta para cá, ele entorta para lá, e o vaso tem que ser maleável na mão de Deus. Amém?